estudantes do segundo ano, professores, tudo bem com vocês? Então, hoje, novamente, eu aqui, professora Helena, aula 16 de matemática. E o tema de hoje, sistema de numeração decimal. Vamos juntos organizar o material para a aula de hoje? Então, como sempre, você vai precisar de caderno ou folha de papel, lápis de borracha. Hoje precisaremos também de uma régua ou uma tesoura, tampinhas ou palitos para nos auxiliar nas contagens. Um tempinho para você se organizar e logo voltaremos. Então, vamos fazer o registro da aula de hoje? Pegue aí o seu caderno ou a sua folha e anote a data. Temos aí 3 espaços onde você utilizará para colocar o dia em que você está assistindo a aula, o mês em que você está assistindo e no terceiro espaço, o ano. Capricha aí no registro, tá? Você vai pular uma linha ou deixar um espaço na sua folha e anotar matemática, aula 16, pula mais uma linha ou um espaço aí, deixa um espaço na sua folha e anote SND, que significa Sistema de Numeração Decimal. Mais um tempinho para você fazer o registro e logo voltaremos. Tudo prontinho aí com o registro da aula? Então vamos ao conteúdo da nossa aula de hoje. Valor posicional do algarismo no número. Nossa, que diferente, né? Esse tema, valor posicional. Bom, vamos pensar então no significado de cada uma dessas palavras? Por exemplo, valor. Você sabe o que significa? Sabe? Por exemplo, quanto vale alguma coisa? Mas estou falando agora numericamente, tá? Posicional. Vamos pensar em posição, do lugar onde um determinado objeto está. Do algarismo no número. Tem diferença essas duas coisas? Tem sim. Os algarismos, eles vão do 0 ao 9, estão lembrados? O algarismo 0, 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses são os algarismos. Com eles é possível construir qualquer número. Então, relembrou um pouquinho? Então, hoje nós vamos estudar o valor que cada algarismo possui em um determinado número. E para isso, eu vou relembrar aqui com vocês esse quadro posicional. Tá lembrado que a gente já trabalhou um dia desses? Então veja, nós temos aqui esse quadro dividido em 2 colunas. O U, que representa a unidade,
e o D, que representa dezena, correto? Então, aqui nós temos, olha, a posição da unidade e a posição da dezena. Você está verificando aí neste quadro, nesta imagem, né? Que parece aí uma figura engraçada de um professor, e ele também tem lá o quadro posicional. E tem um número neste quadro. Que número é esse? Você reconhece? Tenho certeza que sim. É o número 28. Então, eu vou construir aqui, primeiro, este número com os palitos, que nós já apresentamos aqui para vocês também. Então, veja, acompanhe aqui comigo. 28. Vocês já sabem que cada grupinho deste daqui, ele representa uma dezena. Por que uma dezena? Porque junto nesse amarradinho, nós temos 10 unidades. Estão lembrados do jogo Nunca 10? Vamos relembrar? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho aqui 10 unidades de palitos e cada vez que juntamos 10 unidades, nós formamos o quê? Uma dezena. Por isso, nós chamamos de um grupo. Lembraram? Então, este grupo, ele representa uma dezena. Relembraram? Então, aqui eu tenho 10 palitos que nós chamamos de uma dezena. No número 28, que você está observando ali na tela, qual é o algarismo que aparece lá na letrinha D de dezena? O algarismo 2. Significa, então, as duas dezenas. Então, como eu já tenho mais um grupo de dezena aqui, ó, já prontinho, já vou colocar mais uma aqui. Porque o algarismo 2 está representando duas dezenas. 1, 2. E 8 unidades. Então, vou representar aqui as 8 unidades. Vou separar, porque aqui eu tenho uma dezena e eu quero 8 unidades. Então, contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu representei aqui o número 28. 10, 20. Mais 8, 28. Correto? E agora eu vou mostrar para vocês, então, que nós também podemos representar esta quantidade colocando aqui numericamente sobre o quadro posicional. Então, o algarismo 2 está na posição da dezena. Então, ele não vale 2. Quanto mesmo que ele vale? 10, 20. Ele vale 20. E eu tenho aqui o 8 na posição da unidade. Compreenderam, então, o que significa valor posicional do algarismo no número? Então, veja bem, temos que sempre fazer esta relação aqui no quadro posicional. D de dezena, duas dezenas. Portanto, o número 2, ele vale 20 neste momento. E eu tenho aqui na unidade, né, na posição da unidade, o algarismo 8, que vale 8 unidades. Entenderam, então? Esse, então, é o nosso conteúdo, nosso tema de hoje que iremos trabalhar aqui, construir essa ideia com vocês. Seguindo, então, olha só. Vamos aprender hoje a trabalhar, a manusear com fichas escalonadas ou sobrepostas. Outra novidade aqui para vocês. Então, vejam só. Nós temos aqui na cor amarela os algarismos de 1 até 9, que vão corresponder às unidades. E temos na cor verde as fichas escalonadas, começando do 10 até o 90. Olhem lá comigo, o 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. E a gente pode até fazer uma relação lá com as unidades. Olha, número 1 em amarelo, número 10 em verde. 1 e o 10, o 2 e o 20 e assim por diante. Nós chamamos esse material, então, que é um material que nós vamos manipular e nos auxiliar na composição e na decomposição dos números que aprenderemos
a partir de agora e em muitos outros momentos que você estiver trabalhando aí na construção dos números. Tudo bem? Então, para desenvolvermos esse conteúdo agora, nós precisaremos produzir essas fichas, né, escalonadas ou sobrepostas. Vocês vão me acompanhar aí, então, e vamos produzir esse material para depois utilizarmos nas nossas construções. Relembrando, então, que nós temos aí 2 conjuntos de ficha. Em amarelo, são as fichas que representam as unidades. E as verdes, as dezenas exatas. Então, eu tenho aqui, eu trouxe aqui para produzirmos, vocês vão me acompanhar para produzirmos as dezenas exatas. E eu vou utilizar uma folha alaranjada para fazer as fichas escalonadas que vão representar as unidades. Você aí na sua casa pode utilizar a folha que você tiver. Pode ser até a folha do seu caderno. Não tem problema nenhum. Você precisa apenas seguir aqui algumas orientações para que as suas fichinhas elas fiquem recortadas de uma forma que elas possam sobrepor. Então, veja, olha, aqui eu já tenho um exemplo. Eu tenho essa dezena exata, o 20, e eu tenho aqui esta unidade. Quando eu vou sobrepor, elas precisam ficar desta forma. Então, basta apenas você se preocupar com o tamanho da ficha, mas você pode usar a folha que você tiver, combinado? Então, vamos à produção do nosso material. Vou começar, então, pela unidade. Eu vou pegar esta folha e vou dobrar uma vez ao meio. Vou colocar sobre a mesa porque fica mais fácil. Olha só. Junta ponta com ponta, bem direitinho. E vou marcar aqui o meio. Vinca bem, porque você vai precisar se orientar depois para fazer o recorte, vai ficar mais fácil, tá bem? Dobrei ao meio. Vou colocar sobre a mesa novamente e vou dobrar mais uma vez ao meio. E vou marcar onde está o meio desta dobra. Marca aqui, olha, bem forte. Vai ficar assim, uma tira. Tá vendo? Agora, próximo passo. Nesta posição, pode até colocar sobre a mesa e vou dobrar ao meio novamente. Arruma direitinho, marca o meio. Você vai perceber que conforme a gente vai dobrando, ele vai ficando mais grosso, mais difícil, mas dê o seu jeitinho aí, tá bom? Olha só, dobrei ao meio. E mais uma vez ao meio. Mais uma vez. Procure colocar sobre a mesa, que vai facilitar aí o seu trabalho. Olha só. Marcando bem aqui, vincando bem as nossas dobras, e você já vai perceber por quê. Isso ficou assim. Então, se a tua folha for menor do que a folha que eu utilizei, quando você chegar aqui, olha, na parte final, talvez esta ficha fique menor, mas não tem problema. Combinadinho? Então, veja o que vai acontecer agora. Olha só. Aquela folha que estava bem lisinha, sem nenhuma dobra, ela ficou toda marcada. Dá para perceber? Então, eu vou utilizar essas dobras para orientar o meu recorte. Você pode pegar, então, uma tesoura, de preferência sem ponta, aqui como a minha, tá? Ou você pode fazer os recortes também com uma régua. Se você posicionar a folha aqui, ó, na mesa, pegar a sua régua, colocar bem na marca que você fez, segurando bem forte, você pode ir rasgando. Olha só. Correto? Então, vou fazer algumas vezes aqui também com a tesoura para te mostrar. Olha só. Você vai recortar, então, as fichinhas. Quantas nós vamos precisar mesmo? Do 1 ao 9. Então, nós vamos precisar de 9 fichinhas dessa daqui.
Pode ir fazendo aí junto comigo. Se tiver aí um adulto que possa te auxiliar, melhor ainda. Vou cortar mais algumas. Olha só. Deixa eu ver se já temos o suficiente. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Isso mesmo. Vamos lá, então. Agora nós vamos escrever em cada uma delas as unidades. Acompanha lá, então, comigo. Você pode escrever com um lápis. Se você preferir, você pode utilizar um lápis de cor, que destaque bem aí na cor que você vai utilizar. Fica a seu critério. Eu vou utilizar um pincel preto para que você possa enxergar. Então, nós temos aqui uma unidade. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E o 9. Correto? Então, nós já temos aqui as fichas que nós precisaremos para compor os números, as unidades. E agora, eu vou fazer um processo bem parecido, agora para fazer as fichas que representarão as dezenas exatas. Então, a folha, na posição aqui da vertical, vou dobrar ao meio. Vinca bem. Novamente na vertical. Dobro novamente ao meio. Estão me acompanhando? Novamente, vou posicionar aqui na mesa e dobrar mais uma vez ao meio. Então, para as dezenas exatas, você precisará de uma ficha um pouco maior. Ela vai ficar neste tamanho aqui. Então, vou abrir, você vai perceber que ela ficou toda marcada. E eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eu preciso de 9 fichinhas. Então, vou precisar dobrar mais uma folha. Dobrei uma vez ao meio. Mais uma vez. E mais uma. Olha só. Vou abrir e recortar aqui nas marcas que ficaram na nossa folha. Você pode recortar então com a régua ou com a tesoura. Se por acaso você não conseguiu organizar todo esse material ou não está dando tempo de me acompanhar, não tem problema nenhum. Acompanha todo o processo de construção. Depois, num outro momento, você pode produzir o seu material. O importante é que você acompanhe, que você aprenda e possa utilizar. Eu vou precisar de mais uma aqui da segunda folha. Isto. O que sobrou, você pode reservar a esse material para uma outra oportunidade, tá? Então, vamos começar aqui a produção das dezenas exatas. Qual é a primeira dezena que aparece ali na nossa imagem? O 10, a dezena exata. E agora, eu
quero que você preste atenção aqui, porque você precisa colocar aqui um algarismo, um pouco mais para cá, o zero, para quando você for sobrepor, cobrir o algarismo zero, tá? Vamos lá, então? Eu já mostro para você. Olha só, eu fiz um pouco, deixei um pouco mais de espaço, para quando eu for sobrepor, não aparecer o algarismo zero, que ficou embaixo, tá bem? Próxima dezena exata, qual será? Na sequência, é o 20. O 20. Próxima. O 30. Aqui, 30. 40. 50. 50. 60. 70. 80 e 90. Vamos conferir, então? Olha só, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Então, as nossas fichas escalonadas estão prontas. Conseguiram acompanhar? Viram que não é difícil, não é? Basta apenas você seguir aqui um pouco de cuidado na hora do recorte. Seguindo adiante, então. Para que nós vamos utilizar esse material? Então, como eu disse anteriormente, nós vamos trabalhar então com a composição e decomposição de números. Olha só, precisaremos então das fichas, como eu já citei aqui. As fichas numéricas de 1 a 9 e as fichas de 10 a 90, que são as dezenas exatas. Vamos precisar também dos palitos que eu pedi para vocês separarem, ou as tampinhas. Nós podemos utilizar todo esse material, então, para compor ou para decompor números. Vamos lá, então, para alguns exemplos e compreender o que significa isso? Olha só, relação, número e quantidade. Está ali aparecendo, então, uma dezena exata. Que dezena é essa? O 10. 10. E uma fichinha com a unidade, 4 unidades. O objetivo, então, de utilizar este material é de compor um número. Que número será que eu vou conseguir compor com essas duas fichas? Você já tem alguma ideia? Olha só o que vai acontecer. Vejam, o 4 ocupou agora, ou seja, ele sobrepôs aqui a ficha verde, formando o número 14. Por isso que chamamos ficha escalonada ou sobreposta, porque a unidade está sobrepondo agora aqui a ficha verde, ocupando o lugar da unidade. Formei aqui um número. Que número seria esse? O número 14, correto? E eu vou representar aqui também este 14 utilizando o palito ou palitos. Como já conversamos em outros momentos, você já sabe que um grupinho equivale a uma dezena. Portanto, tenho aqui uma dezena. Posição da unidade, nesse caso, 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Então, quanto vale este 1 aqui? Na verdade, ele vale 10. Ou seja, o valor deste algarismo aqui, o algarismo 1, neste momento ele vale 10. Por quê? Porque está na posição
da dezena. Compreenderam? Então, vamos lá para mais um exemplo. Então, representando aí o que eu acabei de fazer, né? Uma dezena, 1, 2, 3 e 4 unidades. Correto? Acompanharam aí comigo? Então, nós estamos vendo aí esta quantidade 10, correto? E um número que representa esta quantidade, que é o 14. E o próximo número, então agora vamos trocar aqui essa fichinha. Temos aí agora o 20. Quantas unidades agora? 3. Que número podemos formar? Olha só, eu tenho aqui então esta dezena exata e só o fato de sobrepor aqui, olha, com esta unidade, eu já consigo saber que número eu formei, o 23. Representando também com os palitos, a dezena, com as dezenas. Que número está na posição da dezena? O 2. Significa então que eu preciso de 2 dezenas. E quantas unidades aqui neste caso? 3. 1, 2, 3. Então, eu tenho aqui os palitos representando esta quantidade 23. Compreenderam? Olha só, sobrepondo então a posição da unidade, 2 dezenas representadas por cada um dos grupinhos, né? 2 grupinhos, 2 dezenas, 1, 2, 3 unidades. Ok? 10 mais 10, 20, 21, 22, 23. E como nós lemos? Então, veja, eu tenho uma representação aqui pela quantidade de palitos, eu tenho a escrita numérica, que representa esta quantidade, e agora também posso apresentar, e apresento para vocês, a escrita deste valor, 14. Correto? E o 23. Compreenderam, então, a função aqui das nossas fichas escalonadas? Viu como é fácil você compor um número utilizando as dezenas exatas e as unidades? Bacana, não é? Então, agora, olha só, é hora de anotar. Atenção, vamos compor números e suas quantidades? Veja, eu tenho aqui o número 17, 26, 30 e 31. O que você vai anotar? Apenas o número, não vai copiar o que está escrito, vai anotar apenas um número aí no seu caderno e vai fazer essas composições que nós acabamos de aprender aqui, com as fichas escalonadas e também relacionando as suas quantidades. Mas para facilitar, eu vou fazer mais uma representação aqui e depois dou um tempo para você, correto? Vou fazer então o primeiro, o 17. Qual é a dezena exata que eu vou utilizar? O 10. E vou precisar de 7 unidades. Vou sobrepor, então, aqui na posição da unidade. Que número que eu formei? Leiam lá comigo. 17. E como que eu represento essa quantidade? Olha só, quantas dezenas eu preciso? Uma. Está indicando aqui pelo algarismo 1, que neste momento vale 10. Eu vou representar aqui com um grupinho. E quantas unidades? 7. Vamos pegar aqui, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenho aqui, então, a representação deste número, utilizando a ficha escalonada e representando também com a sua quantidade correspondente. Então, agora você vai copiar o número 26, pode pular umas 2 linhas mais ou menos, ou deixar um espaço aí na sua folha. O próximo número, copia embaixo o 30 e o 31. E utilize aí as suas fichas escalonadas, né? Para compor esses números. Um tempinho e já voltamos para conferir.
Então, vamos conferir? O próximo número, então, é o 26. Vou utilizar, então, a dezena exata, o 20, e vou precisar de 6 unidades. 26. Correto? E vou representar também com os palitos. Olha só, quantas dezenas eu preciso aqui? 2. Portanto, 1, 2. E quantas unidades? 6 unidades. Contando aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho aqui a representação deste valor, deste número, 26. O próximo número, 30. Então, vou utilizar a dezena exata, o 30. E neste caso agora, quantas unidades eu preciso? Ou seja, eu preciso de uma ficha da unidade? Não, porque o número é exatamente 30, uma dezena exata. Não vou precisar da ficha laranja, correto? Como que eu represento então com os palitos? Ora, eu vou representar com 3 grupinhos, cada um representando uma dezena, equivale 10, ou seja, 10, 20, 30. E eu tenho aqui 0 unidades, permanece deste jeito. Combinadinho? E o último número, o 31. Veja, eu já tenho aqui a dezena exata, 30, e a sua representação. Mas o número agora que eu preciso, que eu quero, é o 31. O que é que eu tenho que fazer então? Tenho que colocar aqui então a fichinha relacionada à unidade, uma unidade, e eu tenho agora então o número 31. E preciso colocar aqui, neste caso, uma unidade. 10, 20, 30 e 1. 31. Compreenderam? Então, esta é uma das formas de trabalhar a composição. Existem outras, né? Nós estamos apresentando para vocês hoje através das fichas escalonadas. E será que conseguiremos decompor? Ou seja, assim como eu compus, será que eu posso decompor? Agora utilizando somente a fichinha? Ora, se eu tenho aqui a quantidade, o número, desculpe, quantidade não, agora é o número 31 e quero decompor, basta que eu faça isso aqui. Eu tenho 30 e mais 1, correto? Mesma coisa aqui com o 26. Eu tenho aqui o número composto 26. Se eu quero decompor este número, eu vou separar. Eu tenho então o 20, dezena exata, e tenho 6 unidades. Então, eu posso compor ou decompor utilizando as fichas escalonadas ou sobrepostas. E agora, que tal um jogo? Você gosta de praticar o jogo aí para aprender mais os conteúdos de matemática? Nós também adoramos. Então, vamos ver como funciona? Olha só. Temos aí até uma torcida. O título do jogo é Quem compõe o maior número? Material que nós vamos precisar já está aqui na mesa, que serão as fichas escalonadas. O que deveremos fazer? Espalhar as fichas sobre a mesa com os números voltados para baixo. E não vale olhar antes, tá bem? Pega as fichas e espalha no seu espaço onde você vai jogar. Na sua vez, cada jogador tira uma ficha de cada conjunto. Então, nós temos aqui, né, o conjunto de fichas relacionados à unidade e às dezenas. Inclusive, estão separadas pela cor. Cada um, na sua vez, retira uma ficha de cada conjunto e usa as duas para compor um número. Você deve, então, ler que número é esse, tem que saber dizer que número que é esse. Se a gente ficar meio confuso, podemos representar com os palitos, para poder saber que número que eu vou conseguir compor. Correto? Ganha a rodada quem compor o maior número. Só que tem um detalhe aqui agora. Sempre que a professora Janaína está aqui comigo, nós jogamos uma contra a outra. E hoje eu estou aqui.
sozinha, mas eu tenho a companhia de vocês, dos professores que eu sei que estão nos assistindo e acompanhando vocês também. Então, o jogo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu vou jogar contra vocês, estudantes, e eu já te explico como será. Então, vamos ao nosso jogo. As primeiras fichas que eu vou sortear refere-se ao jogo dos estudantes. Atenção, então, uma ficha verde e uma ficha laranja. Dezena exata. Que dezena representa aqui? 30. E a unidade, uma unidade. Sobrepondo aqui esta fichinha na posição da unidade. Que número que eu formei aqui e que representa o seu jogo? Vai pensando aí. Atenção agora, a minha dezena e a minha unidade. Atenção, olha só. 60, dezena exata, e 6 unidades. Sobrepondo. Que número que eu formei? Você reconhece esse número aqui? 66. E no jogo de vocês, 31. Vamos representar, então, com os palitos, para a gente decidir, entender quem ganhou o jogo? Vejam aqui, na posição da dezena. Que algarismo que eu tenho? 6. Então, significa que eu tenho que colocar aqui 6 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dezenas. E quantas unidades? 6 também. Acompanhe comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho aqui, então, a representação 66. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dezenas e 6 unidades. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Mais 6, 66. E no jogo dos estudantes, 3 dezenas. 1, 2, 3. E quantas unidades? 1 unidade. Vamos lá? 10, 20, 30. Mais 1, 31. Então, 66 e 31. Quem compôs o maior número? Vocês, estudantes, ou eu, a professora Helena? Olha só, compare as quantidades. Então, eu ganhei o jogo. Concordam comigo? Porque 66 é maior do que 31. Então, um pontinho para mim. Que pena que a gente não tem tempo para jogar mais vezes, não é? Mas faça o jogo aí com alguém da sua família e continue treinando. E agora chegou a hora do nosso quiz. Vamos lá para a primeira pergunta? Se desmancharmos esses grupinhos, quantos palitos teremos? Então, olha só. Quantos grupinhos nós temos? 2 grupinhos. Se desmancharmos, esses 2 grupinhos representam 2 dezenas. Se desmancharmos, quantos palitos teremos? 10 palitos? 15 palitos? Ou 20 palitos? Atenção, responda rápido. Qual é a resposta correta? 20. Porque em cada um tem 10. 10 mais 10, 20. Próximo. Observe a quantidade de palitos e descubra quem fez a correspondência e representou o número corretamente. Vamos lá? Olha só. Vejam, o primeiro menino disse que corresponde a 35. E a menina disse, não, é 33. Vamos conferir quantos grupinhos tem? 1, 2 e 3. E quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, quem acertou? O menino, que disse que corresponde a 35. Isso mesmo. E chegamos ao fim da nossa aula. E atenção para a próxima aula com vocês, a professora Janaína. E olha que tem uma imagem ali no meio que representa uma criança. O que será que vai acontecer? Aguardamos vocês na próxima aula. Tchau!